Fala, debatedores da internet! Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana que a gente gosta bastante de falar, que é sobre viagem. Geralmente a gente separa um dinheirinho, vai acumulando mensalmente para a gente realizar um sonho, né? Então, e às vezes o sonho pode sair um pesadelo. E a gente trouxe uma especialista, que é a Carla Costa, minha prima, para falar um pouco sobre esse universo, né? Ela tem uma agência de viagem e ela é uma consultora de viagem. Então ela vai falar um pouquinho sobre a importância de você contratar esse serviço. Carla, fala pra gente por que contratar um agente de viagem? Bom, a internet está aí para ajudar todo mundo ou para confundir também, né? Uma viagem, ela engloba muita coisa. A empresa aérea tem bagagem, tem o receptivo, tem hotel. Então, não é difícil alguma dessas coisas não conversarem. Um bocado de burocracia de visto, documentação, vacina. Se dá algum problema na viagem, então a importância de ter um profissional que sabe como lidar com aquilo, para poder... Porque de repente você está lá nas suas férias, você vai ter que ficar resolvendo um problema, muitas vezes você não vai saber como resolver, porque tem coisas que fogem do nosso alcance, inclusive do nosso. Então é por isso que a gente tem, né, pessoas que trabalham com a gente para ajudar. Eu percebo que muitas vezes as pessoas, elas não querem ter o custo com uma agente de viagem e vão no Google, né, e vão pesquisando tudo pelo Google. Qual é a armadilha maior que pode acontecer nesse processo? É isso que eu falei. Na verdade, é muito complexo mexer com viagem. Não é uma coisa tão simples. Você só vai pegar... Tem a tarifa aérea, ela tem regras tarifárias, então de repente você vai comprar uma passagem, você precisa mudar, você comprou uma passagem que não tem reembolso, colocou um nome errado, tem um documento que você não sabia que precisava embarcar, tem conexão, quer dizer, tem uma série de coisas. Tem muita pilantragem na internet, a gente não sabe. Porque assim, ó, agora eu vou jogar um pouco pro nosso lado. A agência de viagem, ela nada mais é um intermediário entre o passageiro e o fornecedor. A gente é comissionado sobre o serviço que a gente vende. Então, o que a gente faz? A gente faz indicação, normalmente a gente indica para fornecedores do nosso conhecimento, de empresas que a gente já conhece, que a gente já vendeu. Tem uma seriedade, que né? A gente está sempre participando de feira, de workshop, e as pessoas conhecem o diretor, executivo de contas, presidente, que se tiver algum problema, você vai vir... Se você comprou com um agente de viagem, você tem a quem recorrer. E a gente, por nosso lado, a gente tem que ter para onde correr. Esse amparato, né? Todo mundo coligado, porque se dá um problema com você, você vai me ligar e vai falar, Carla, aconteceu isso, e eu vou ter que cobrar da onde eu comprei. Tem que tomar cuidado com empresas falsas. Claro que tem um monte de empresa aí, então a gente... dá esse respaldo. A gente trabalha com empresas que estão há muitos anos no turismo. O que eu acho interessante é que a internet, ela é muito ampla e ela engana muito. Sim. Eu já vi propagandas, por exemplo, de viagem. Cancún, R$1.000 ida e volta, 5 dias. R$1.000, 5 dias, ida e volta. Aí você vai lá, compra, e de repente o site sai do ar. Né? Então, você inocentemente, sem saber dessa informação, sem saber... consultar um profissional qualificado, você compra, porque você quer viajar para Cancún por R$1.000. E aí você despendeu de R$1.000 por uma quadrilha, né? Tem que tomar cuidado porque não existe milagre, né? Então, assim, você tá cotando uma viagem, eu tô te passando um pacote a 3.000, você tá vendo a 1.000? Alguma coisa aí tá errada, ou você tá vendo errado, ou... corre ou fique esperto, porque não existe milagre. As empresas, o valor oscila sim, porque cada empresa tem um acordo diferente. Então, de repente pode oscilar, mas é meio que dentro do mesmo valor. Então, você vai achar uma faixa 3, plausível, 3,5, né? 2,5. Não tem como ser metade, é muito difícil. Então, acho que a diferença do profissional é essa, porque a gente já está familiarizado, óbvio que a gente não sabe sobre todos os destinos, até é impossível. E é uma coisa que muda muito também no turismo. Então, hoje está precisando de vacina, amanhã não está. Hoje o passaporte são 3 meses, amanhã são 6. Eu decidi uma agência de viagem, um agente. Como eu saber que esse é um bom agente? Como eu preparar a minha viagem? E qual é o processo que você, como agente, faz?
precisa ver. Às vezes você tá querendo ir, sei lá, você tá querendo ir para agosto pro Caribe. E aí é época de furacão. Então a gente tem essa questão que a gente faz uma orientação. Ou você tá querendo ir para um lugar que é frio e não é legal no frio. Então imagina você ir para Paris e você não suporta frio. Então você tem que ir no momento de verão para Paris, né? Então é importante. Não, sim, então a gente vai direcionando, vai muito de acordo com a expectativa do passageiro, o que ele gosta, o que ele está procurando na viagem, quanto ele está disposto a despender nessa viagem, para a gente poder orientar ou de repente dar algumas opções em cima do que ele está procurando, se já tem documentação, tem uma série de coisas, né? Porque às vezes o cara quer ir para os Estados Unidos, mas ele não tem visto, então tem uma série de cuidados que a gente precisa tomar aí para direcionar o passageiro. Fala então sobre viagens. Quais são os destinos que você aconselha no Brasil e fora do Brasil hoje em dia? Quando o dólar está mais baixo, tem bastante procura para fora. Quando o dólar sobe um pouquinho, já cresce a procura aqui dentro do Brasil mesmo. Então, depende muito da época do ano, tem bastante coisa que é legal, às vezes a pessoa acha que é muito caro, de repente fazer uma viagem, sei lá, pro Caribe. Aqui no Brasil tem bastante lugar, né, pra gente, tem aí todo o Nordeste, Mas sabe uma coisa que eu acho interessante, assim, eu às vezes acho que o Brasil é mais caro do que viajar para fora. Por que ainda se sente? Você sente isso? Ou eu tô enganado? Na verdade, assim, depende muito da época que a gente faz, com a antecedência que a gente faz. Tudo isso manda no valor final depois do preço, né? Quanto mais tempo você tiver para planejar a viagem, de repente, mais você vai conseguir economizar. Porque depende muito do hotel. Tem alguns hotéis, os resorts, normalmente, às vezes, comparados fora, você dispõe um pouquinho mais de dinheiro e você consegue ir para fora. Mas também precisa tomar cuidado, porque lá fora você vai precisar gastar fora, se você não tiver alguma coisa inclusa. Vai gastar em dólar ou euro, né? Exatamente. Então, o custo da viagem, porque não é só o que você inclui aqui, né? Tem o custo do que você vai gastar depois. Muitas vezes tem gente que consegue viajar sempre, mas tem gente que, poxa, às vezes fica um ano inteiro programando uma viagem dele, né? Imagina, então, se... Então, a gente, assim, da nossa parte, a gente tenta fazer que tudo ande bem. Momento merchan agora. Fala um pouquinho sobre a sua agência, o nome da sua agência, onde fica. Bom, hoje, né, a gente faz tudo muito online, eu atendo há muitos anos já, eu tô no turismo desde 2004, eu tô localizado no interior de São Paulo, em Boituva, mas eu tenho passageiro aí fora do estado, fora do país, inclusive, que eu faço, graças a Deus. Gente, então é extremamente importante esse tema, a gente falar de coisa boa de viagem, porém sem frustração, tá? Então a gente não deve se frustrar no meio do caminho, deve pegar um profissional qualificado para isso. Então é isso, gente. Até a próxima com mais cara limpa pra vocês. Até mais. Prestigiem seu agente de viagens.